Tá assim? Olá, então vamos lá. Aula de português descomplicado aqui, ó, Lelete Português Brasil, língua portuguesa do jeitinho brasileiro, entendeu? Nós que somos brasileiros temos assim as nossas peculiaridades. Então, vamos falar hoje de transitividade verbal. Poxa vida, Arlete, esse negócio de transitividade verbal confunde a minha cabeça. Os meus meninos de 7º ano falam que entenderam tudo, mas passa meia hora, tá perguntando tudo de novo, porque bate uma duvidazinha ali. Então, basicamente, transitividade verbal. Trata-se de quê? De verbos que precisam de complementação ou não. Então, nós temos os verbos transitivos que exigem, tá? Eles exigem um complemento. Ele não pode ficar sem complemento, senão o sentido da frase fica incompleto, fica sem sentido, ok? E o intransitivo que não precisa de complemento. Você pode colocar um ponto final depois dele e que você entende a mensagem certinha, sem deixar dúvida nenhuma. Então, vamos lá. Primeiro, guardou isso? Transitivo, ele precisa de complemento, exige um complemento para ter uma ideia completa. E o intransitivo, in significa não, então ele não precisa de complemento. O verbo intransitivo, vamos começar por ele que é mais fácil. Eu posso fazer uma oração e colocar um ponto final ali, foi uma oração assim simples, um período bem simples. Eu dormi. Dormir, o verbo dormir, nesse sentido aí, ó, eu dormi. Eu posso pôr um ponto final ali, que eu, pronto, eu passei a minha mensagem, porque a comunicação ela é importante. Não adianta eu falar, escolher palavras bonitas, né, mostrar que eu sou culta, nossa, né, professora de língua portuguesa e tal, falar aquelas palavras mirabolantes e vocês não entenderem nada. Por isso que nós estamos aqui no nosso português com clareza, com comunicação de forma descomplicada, tá bom? Então, o verbo dormir, eu dormi, eu posso pôr o ponto final ali que você sabe o que eu fiz. Eu simplesmente dormi, tá ok? Se eu colocar assim na frase, eu dormi cedo, não é complemento, tá? Cedo é simplesmente uma informação adicional, no caso aqui é um advérbio de tempo. Falar a hora que eu dormi cedo. Então, o verbo intransitivo, ele tem o sentido completo. Então, toda vez que você quiser reconhecer nessa frase se ele é transitivo ou intransitivo, tenta terminar a frase nele. Põe um ponto ali. Se a ideia central ficar explícita, não ficar faltando, né, aquilo, mas pensando, é porque ele realmente não precisa de complemento. Tá, vamos para o verbo transitivo. Verbo transitivo, ele precisa de complemento, ele exige. Porque senão eu não passo a minha mensagem. Eu vou dizer para vocês, eu quebrei. O que você vai perguntar para mim? Quebrou o quê, Arlete? O que você quebrou, Lelete? Quebrei o quê? Aí eu vou perguntar pro verbo. Porque eu não posso pôr um ponto final ali. Eu quebrei, ponto final. Ok? Então, assim, eu quebrei o quê? O copo. Eu quebrei o pé. Ai, que azar. Então, assim, quebrei é um verbo transitivo que precisa de complemento, porque senão eu não vou passar a mensagem completa. Entendeu? Vai ficar sem sentido. Certo? O que a gente pode... Nós temos 2 tipos de complemento para o verbo transitivo, que chamam-se objetos. Mas, não sei, acho que eu não vou falar disso agora não. Eu acho que vou complicar a vida de vocês. Porque os complementos do verbo, porque nós temos o objeto direto e o objeto indireto. E o objeto direto e indireto. Arlete, muda de assunto que está complicando. Então, nós vamos ter uma outra aula que fala dos tipos de complementos que nós temos. Vamos focar em primeiro reconhecer a transitividade verbal. Aquele que é transitivo, aquele que é intransitivo. E no caso, o transitivo,
nós vamos sempre perguntar para o verbo: o que está acontecendo? Que não entendi, mensagem ficou incompleta. Então você perguntou o quê? Olha, eu comprei. Comprou o quê, Arlete? Eu quebrei. Mas quebrou o quê? Aí o que eu vou escrever na frente é o complemento dele, tá bom? Então esses verbos são transitivos, exigem um complemento, senão a frase não tem sentido nenhum, não passa a mensagem, certo? Bom, a transitividade verbal, ela não é fixa. Esse é meio complicadinho, mas não dá para passar sem falar. Porque como que eu vou, Lelete, reconhecer um verbo na oração se às vezes ele aparece numa frase transitiva, em outro ele aparece intransitivo? Como que eu vou fazer? Bom, a transitividade verbal, ela não é fixa. Um verbo não vai ser para sempre intransitivo, né? Ou para sempre intransitivo. Vai depender da colocação que você usá-lo na oração. Por exemplo, vamos fazer um exemplo clássico aí, bem simples. Gente, eu tô assim criando, porque eu não tô com nenhum material, ok? De nenhuma editora. Então, esse vídeo é um vídeo independente. Então, eu estou criando agora os exemplos e as explicações para vocês, ok? Baseada nos meus conhecimentos e na minha forma de ensinar, que é descomplicando as coisas. Então, às vezes eu paro e penso um pouquinho se eu não estou complicando. Mas quando eu digo para vocês que eu quero que vocês entendam que a transitividade não é fixa, que ela pode se mostrar diferente dependendo do uso, né, na frase, é o mesmo verbo que você usar numa frase. Você pôs um ponto final, né? Por exemplo, vamos ver uma frase que eu possa ter colocado um ponto final. Se eu disser assim, tem uma mensagem de trânsito na campanha de trânsito: se beber, não dirija. Eu vi esse exemplo em algum lugar, tá lembrando aqui? Se beber, não dirija. Essa frase é de domínio público. Se beber, não dirija. Tá em todos os cartazes aí. Se beber, não dirija. Eu tenho um período composto, tenho duas orações. Se beber, não dirija. Então, o verbo beber, ele está aqui como um verbo intransitivo, porque eu não pus beber o quê? E não dirija. Dirigir o quê? Eu também não falei dirigir o quê? Eu pus um ponto final. Então, eu tenho duas orações: se beber, vírgula, não dirija. Ponto final. Agora, se eu quiser falar, olha, se beber cerveja, não dirija automóvel. Eu não coloquei um complemento ali? Se beber o quê? Cerveja. Se beber o quê? Caipirinha. Se beber o quê? Bebida alcoólica. Não dirija. Não dirija o quê, Arlete? Não dirija o carro, não dirija a motocicleta, não dirija caminhão, não dirija ônibus. Eu posso colocar o complemento. Então, há verbos que a transitividade dele vai ser relativa, vai depender do uso, tá bom? Do uso dele na oração, no período. No caso aqui nós temos duas orações: se beber, não dirija. E aí eu vou colocar um complemento. Se eu não quiser, nessa frase que é muito conhecida, fica subentendido. A gente não conversa com os outros e fala assim: escuta, fulano, você bebe? A gente não fala que você bebe bebida alcoólica. A nossa comunicação mais rápida, a gente não completa a frase. Quando eu falo você bebe, fulano bebe, aquela pessoa bebeu, nós perguntamos assim e deixamos o verbo como
Intransitivo, a gente sempre termina no verbo, porque lá na mente a gente já sabe que a gente está perguntando se bebe bebida alcoólica. No entanto, eu posso colocar um complemento. Você bebeu vinho? Você bebeu cerveja? Você bebe bebida alcoólica? Então você bebe o quê? Você bebeu o quê? Entendeu? Então, a transitividade verbal não é fixa. Você vai ter que analisar a sua oração ou o seu período e ver se existe um complemento. Aí você tem que perguntar para o verbo. Se você precisar perguntar para o verbo, logicamente vai ter um complemento ali na frente. Eu vou falar, geralmente, perguntar o quê? Porque eu ainda não estou dizendo para vocês os complementos. Porque quando eu vou falar do objeto direto e indireto, as perguntas para o verbo são diferentes. Eu posso perguntar o quê, quem, né? E as respostas, os complementos, que são as respostas, elas virão seguidas de preposição ou não. Eu terei uma resposta direta quando eu perguntar, você bebeu o quê? Aí, bebida alcoólica. Você bebe o quê? Vinho. Você bebeu cerveja? Então, eu respondi diretamente. Eu tenho cerveja ou vinho, é um objeto direto. Esse verbo é classificado como verbo transitivo direto. Agora, se eu responder indiretamente com uma preposição ali entre o verbo e o complemento, eu vou ter um verbo transitivo indireto e eu vou ter um objeto indireto. Mas esse é assunto para outra aula. Então, ó, vamos lá. Transitividade verbal, ficou certo? Guarda aí. Transitivo exige, tem que ter complemento, senão o sentido não fica completo. Intransitivo não precisa de complemento, o sentido fica completo se você puser o ponto depois dele, certo? E vale ressaltar o seguinte, nós precisamos usar os verbos de ação, tá bom? Nos verbos de ação nós vamos ter os complementos, os complementos que nós chamamos de objetos, né? A gente vai ter mais com os verbos significativos, com os verbos de ação. Nós vamos fazer com o verbo de estado ou verbo de fenômeno da natureza. Já é mais difícil isso aí. Quando eu começar a explicar para vocês o objeto direto e indireto, eu vou explicar para vocês os verbos que nós usamos, quais os complementos, né, os tipos de complementos, as perguntas que a gente faz para os verbos, mas hoje nós vamos fechar na transitividade, tá? E lembre bem, ela não é fixa. Um verbo, ele não vai ser sempre intransitivo ou sempre transitivo. Vai depender de como você usa na oração. Tá ligado? Transitivo precisa de complemento, exige complemento, né? E o intransitivo não precisa. Ok? Tem sentido completo. Fechou? Vamos lá. Tchauzinho.